É uma lei que Deus determinou. E essa lei é a lei de Deus que se encarregará do assunto. Amém? Sabe, não me importa o quanto você clame e diga agora, não vai. O sol não vai mais brilhar neste verão. Brilhará mesmo assim. O quanto você diga, eu não vou deixar a noite chegar. Virá mesmo assim. Pois esta coisa em que vivemos, chamada mundo, é controlada por uma lei de Deus. Agora, irmãos e irmãs, quero lhes perguntar algo. Então, se nascemos de novo do Espírito de Deus, Deus não tem pequenas partes fracas e grandes partes fortes. Ele é totalmente Deus. E se você tivesse o suficiente de Deus em você, mesmo que fosse apenas uma sombra, isso é poder suficiente para criar uma nova terra. Isso é poder suficiente para criar uma nova lua e um novo sistema. É Deus e é forte. E agora mesmo todo crente aqui tem a vida eterna, que é o Espírito de Deus em você. Poder suficiente para ressuscitar os mortos, curar os enfermos, pôr as órbitas em condições. Mas você é controlado por uma lei, esse Espírito que está em você. Vocês são filhos e filhas de Deus. Esse mesmo Espírito que você tem dentro o levantará no dia da ressurreição. Jesus, quando esteve aqui na terra, quando morreu, sua alma desceu ao inferno e pregou aos espíritos que estavam em prisão, às almas em prisão que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé. Seu corpo foi para o sepulcro, mas antes de morrer, ele entregou seu espírito nas mãos de Deus. Seu espírito foi para Deus, sua alma foi para o inferno e seu corpo foi para o sepulcro. E Jesus foi impedido de ressuscitar até a Escritura poder se cumprir. Ele não pôde voltar, pois tinha de ficar na sepultura por 3 dias e noites. Mas quando toda a Escritura se cumpriu, este impedimento foi tirado. Seu espírito desceu à sua alma ao seu corpo e ele ressuscitou. E quando morrermos, nossa alma irá para debaixo do altar de Deus, o qual tive o privilégio de ver algumas manhãs atrás, como sabem, na visão de que a Bíblia fala. Nosso espírito irá para Deus que o deu, e nosso corpo voltará para o pó da terra. Mas algum dia, quando a Escritura se cumprir, nosso espírito será liberado de Deus, recolherá a alma e a alma o corpo. E o poder que nos levantará está agora mesmo em nós. Estamos agora em lugares celestiais. Estamos agora no poder da ressurreição. Se não houvesse uma lei para isso, os filhos e as filhas de Deus criariam para si um mundo aqui e iriam viver uma vida privada nele. Vocês têm o poder em vocês para fazê-lo. Se tem uma sombra do poder de Deus em vocês, vocês têm poder para fazê-lo. Deus é onipotente. Estão vendo o que quero dizer? O poder que está em vocês fará. Vocês poderiam criar um mundo pela palavra e irem viver nele. Aleluia! Aí está! Esse é o poder que está na igreja agora, mas é controlado por uma lei. E essa lei não é guardar um monte de mandamentos. É uma lei de fé. Jesus disse, tudo é possível aos que creem. E se você puder crer naquilo que Deus leva a sua alma a crer, é seu. Todo lugar que a planta do seu pé puder pisar pela fé, Deus dá a você. Amém? É seu, você o possui. Se puder achar a chave desta lei de fé que o abre para você, entende o que quero dizer? Esse poder é controlado por... Se você é filho de Deus, você é filha de Deus, isso nunca o deixará. Está com você o tempo todo. Mas sua fé se afasta disso, mas ainda está aí. Aleluia!
Quando você é salvo, Deus lhe dá fé para se levantar da imundície da terra. Sua fé vence as coisas do mundo. Qual é a sua fé? Sua fé é naquela obra que Deus fez em você para torná-lo filho de Deus. Você deixa de mentir, deixa de roubar, deixa de beber, pois sua fé o leva acima disso. Amém! Se não fizer isso, você não tem fé. E pela fé sois salvos, e isto pela graça. O quanto sua fé for liberada, é o quanto de poder que você pode ter. Pois em você habita o poder de criar os céus e a terra. Deus habita em vocês e vocês são filhos e filhas de Deus. Amém? Aí está. Mas é a sua fé. Jesus disse, seja-vos feito segundo a vossa fé. Se tu podes crer, tudo é possível. Em verdade vos digo que se disserdes a este monte, move-te, e não duvidardes, mas crerdes no que dissestes, então que tipo de pessoas devemos ser, tendo fé neste grande Cristo Redentor que vive em nós, esta rocha ferida que nunca deixa a igreja? Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A constante presença da grande fonte de salvação e poder que foi derramado do Calvário na igreja, a constante presença do Deus vivo, a grande rocha ferida que flui, que nos acompanha em nossa jornada. Israel perdeu a fé, desviaram-se, começaram a cobiçar as panelas de carne. Se tivessem permanecido com fé e crendo que Deus os levaria à terra, não teria havido nada que os impedisse. Eles já tinham aberto os mares, tinham ferido com pragas os seus inimigos, tinham crucificado os seus inimigos atrás deles e tinham entrado na terra. E mesmo assim não puderam ter fé para continuar até a promessa. Josué e Caleb tinham essa fé. Disseram, somos mais que capazes de conquistar qualquer coisa que venha ante nós. Esse é o problema da igreja. Podemos vencer toda doença. Temos o poder em nós. Somos filhos e filhas de Deus. Nada pode nos resistir. Só que ele quer encontrar alguém que creia no que Deus já fez por você. Não nós seremos, nós somos agora. E a sempre viva presença do Espírito está conosco. Amém. Aí está. Foi o que eu quis dizer quando falei do tema esta manhã, a sempre presente água da rocha. A sempre presente água da rocha está aqui mesmo agora. Essa sempre presente água dessa rocha ferida no Calvário. Quando esse Espírito Santo saiu dele no Calvário, que voltou sobre a igreja no dia de Pentecostes, esse mesmo Espírito Santo está presente esta manhã e nos deu uma promessa. É por isso que, andando diante dos enfermos, quando ele me comissionou lá, eu creio nisso. Deus disse isso. É assim que as visões acontecem. Deus prometeu. Deus não pode mentir. Creiam. Vocês precisam crer. Tem de haver algo aí que abra esse acesso, abra essa coisa para deixá-los entrar nisso. O que precisamos hoje não é orar por mais poder. Vocês têm poder suficiente para fazer uma nova terra. Vocês precisam de fé para usar esse poder. Vocês precisam controlar essa vida e viver uma vida tão pia que quando pedirem qualquer coisa a Deus, vocês saibam. Temos confiança em Deus quanto a isso. Sabemos que, se guardarmos os seus mandamentos, Ele não retirará bem algum de nós, se andarmos com Ele. Deus andando conosco. Oh, que coisa! Eles só tinham uma coisa a fazer. Só tinham uma coisa a fazer, que era se manterem no curso. Não vaguear por aqui, vaguear por ali, mas se manterem no curso. A igreja só tem uma coisa a fazer, manter-se no curso. Eles tinham uma coluna de fogo que tinham para se manter no curso. Seguindo essa coluna de fogo, foi o que os guiou. O objeto que podiam ver era essa coluna de fogo. Eles a viram operando através de Moisés e souberam que ele era o líder. Hoje nós temos a palavra, seguimos a palavra e vemos a palavra operando nos crentes e sabemos que é assim então. Deus operando conosco, confirmando a palavra com os sinais que se seguem.
Ficamos com a palavra. A palavra produz os resultados.